Oi, gente, meu nome é Priscila. Deus faz de tudo para nos dar um milagre. Tem algumas histórias na Bíblia que comprovam isso. Por exemplo, Abraão, ele teve só um filho da promessa. E Deus prometeu para ele nações e descendentes incontáveis como a areia da praia, como as estrelas do céu. Só que ele só tinha um filho. Deus tinha que fazer alguma coisa para ter muito descendente. E Deus começou a fazer coisas através de Jacó, que é o neto de Abraão. Deus fez uma questão para Jacó casar com duas mulheres, e elas eram irmãs, e elas brigavam. E começaram uma competição de quem faz mais filho com Jacó. E nessa competição fizeram 12 filhos. E desses 12 filhos, ficou mais fácil de visualizar a promessa de Abraão se cumprindo. A história de José. Deus também teve que fazer um milagre ali para conseguir se cumprir a promessa que Deus deu a José. José tinha a promessa de que ia governar, ele ia ter um cargo muito importante para governar as nações. Só que José se encontrava preso, injustamente. E ele ficou preso por muito tempo. E como alguém preso ia conseguir sair da prisão e ainda alguém vê ele como uma pessoa confiável? Com certeza precisava de Deus aí para mudar a questão. E aconteceu. José tinha o dom de interpretar sonhos. E Deus moveu uma questão. Fez com que Faraó ele tivesse um sonho. E ele ficasse muito intrigado e querendo que alguém falasse para ele. E queria que alguém interpretasse o sonho para ele. E o copeiro lembrou de José, que o José tinha esse dom de interpretar sonhos, e pegaram José lá da prisão, tiraram ele e colocaram ele para falar com o Faraó. E Faraó contou o sonho e José conseguiu interpretar. E Faraó viu que José era de Deus, era um homem sábio e deu o cargo, segundo cargo maior do reino para José. E outra questão, outra história é de uma viúva. E outra história é a da viúva, que teve um milagre através de um profeta, e o milagre ficou muito famoso. Se passou um tempo depois do milagre, e aonde ela morava ia passar um tempo de seca, de fome. E Deus avisou um profeta e falou para falar com a viúva para ela fugir daquele país e ir para outro lugar, para ela não passar necessidade. E a viúva obedeceu a Deus e mudou de país. E depois que o momento de seca passou, a viúva voltou para o país de origem. Só que ela também sabia que a casa onde ela morava já não ia ser mais dela, né? Porque passou muitos anos. E ela tinha que ir para o rei, falar com o rei, para ter a casa dela de volta. E Deus moveu um milagre e ajudou essa viúva a conseguir a casa. Só que esse rei, ele sabia da história dessa viúva. E ele gostou muito da história do milagre que aconteceu com ela. E ele ficou muito feliz com essa história. E quando ela foi falar com o rei, pedindo a casa dela de volta, o rei sabia que essa viúva era a viúva do milagre. E ele ficou muito feliz com ela e deu a casa para ela de volta. Então, nessa história, Deus usou o milagre que aconteceu com a viúva anteriormente para dar a casa dela de volta.